Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Reta final, prova da ESA. Estou devendo esse conteúdo aqui para vocês. Eu lembro. Não acho que eu esqueci, tá bom? Vamos para a correção das questões que ficaram faltando lá na nossa live. Bom, a número 6 faz uma análise da nossa população rural e da nossa população urbana, tá? Vamos analisar com tranquilidade aí a questão de número 6, belezinha? Deixa eu só fazer o meu ajuste aqui, pronto. Deixa eu ver aqui se está compartilhado aqui, pronto. Tô pequenininho aqui, tá legal, tá gigantão. Bom, vamos nessa. Questão de número 6 está assim, ó. Analise o gráfico abaixo a respeito da evolução da população urbana. Então, acho que é do teu entendimento que o Brasil tem uma população urbana. Isso significa que a maior parte da população está vivendo em cidades. O que é interessante você registrar aqui, vamos colocar em vermelhinho, que a primeira vez que o Brasil conseguiu registrar isso foi no censo da década de 70, tá bom? Ou seja, o Brasil se transformou em um país urbano na virada dos anos 60 para os anos de 1970. Isso você precisa ter em mente, tá? Detalhe interessante aqui é o seguinte, olha para cá, ó. Tem aqui para gente a fonte. Lembrando, a fonte ela tem uma importância fundamental porque ela consegue te situar, te colocar no tempo da questão. Então, dado de 2011, com a fonte aqui, ó, trazendo para a gente dados, né, oficialmente de 2010. Detalhe importante aqui também, a gente observar o fenômeno que acontece, né? Sai do campo e vou para a cidade. O nome desse processo é êxodo rural. E a cidade ela se torna mais atrativa devido ao processo de industrialização. Também preciso registrar. Aí a questão coloca, ó, a partir dos dados observados no gráfico, então apoiado nesse gráfico aqui, tá? E mais os seus conhecimentos sobre a evolução da nossa população e da urbanização, o que que a gente pode constatar? É verdade, é mentira? Vamos lá? Então, vamos analisar com calma. O Brasil é um país urbano? Sim, né, gente? Mais da metade da população está vivendo em cidades, tá? Superior a 80%? Sim, inclusive o gráfico traz isso para a gente. Então, a primeira, você sabe que é check, verdadeira. A segunda, o ritmo de crescimento da taxa de urbanização ele tende a diminuir, ó. O ritmo de crescimento, ou seja, a população urbana, ela continua a crescer, só que o ritmo vai sendo desacelerado. Ah, Rodrigo, por quê? Porque boa parte da população já está vivendo em cidade. Então esse ritmo ele tende a dar uma diminuída, concordo, pois a população rural já é pouco expressiva, já não tem tanta gente para ir, né? Não havendo grandes contingentes aí para a gente ter essa migração. Beleza. A 2 também está dentro. 3. O censo do IBGE apresenta a população mais urbana que a década passada. Isso com certeza, tá? Dá uma olhada aqui no nosso gráfico, ó. Década passada, show. A gente poderia até colocar aqui, ó, década de 90, ou seja, há um crescimento, tá? Por mais que ele seja baixo, há um crescimento sim, e você pode afirmar que, comparado à década passada, a nossa população é mais urbana. 3 também está certo. Item 4, as regiões brasileiras com as maiores taxas de urbanização pela ordem, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aí mora um problema às vezes, tá? Por quê, gente? É termo percentual, tá bom? Não é termo quantitativo. Então, quando a gente pega percentualmente, o Centro-Oeste é a nossa segunda região mais urbana, e isso está correto, porque o Centro-Oeste tem poucas pessoas. É a região menos populosa, tá? Só que as poucas pessoas que existem no Centro-Oeste, elas vivem em cidades. Isso faz com que a taxa urbana ou a taxa de urbanização fique muito elevada. Então, sim, o Centro-Oeste é a nossa segunda área mais urbana, seguido pela região Sul, tá? Verdadeiro também.
Item 5, segundo o IBGE, né, censo IBGE 2010, a população residente no campo é inferior a 20. Opa, vamos lá? A população, segundo o censo do IBGE, hã, a população residente no campo apresenta uma taxa inferior a 20, demonstrando que o êxodo rural vem perdendo força. Essa taxa é inferior a 20? Inferior a 20, tá? O êxodo rural ele vem perdendo força por quê? Porque boa parte da população já migrou, gente, já está lá. Então todas são verdadeiras. Com isso, todas verdades. Qual é o nosso gabarito? Adivinha? Letra B. Todas são verdadeiras. Sucesso? Vamos lá, ó. Vamos analisar aqui a questão agora de número 7. Coisa linda. Fluxo migratório. Migração é deslocamento populacional, mas tem que mudar pelo menos o município, tá? Se mudar o município, é migração. Se mudar o estado, Rodrigo, também é migração. E se mudar, eu escrevi Brasil, ó, se mudar o país, gente, também é migração. Então, para ser migração, não é só deslocamento de pessoas, é deslocamento de pessoas entre unidades administrativas diferentes. Ou seja, pelo menos o município tem que mudar, tá? A respeito das nossas correntes migratórias, então, ó, 50 a 60, você tem um processo de industrialização se consolidando, industrialização no Sudeste, então um fluxo muito intenso Nordeste e Sudeste, beleza? Já nos anos 60 e 70, nós temos a expansão da fronteira agropecuária. Você já começa a observar um destaque para a região centro-oeste e também um pouquinho ali para a região norte do Brasil. Já na década de 70 e década de 80, aí, gente, são as políticas de incentivo à ocupação do interior do nosso país, também caracterizada pela ditadura militar nos anos 70, tá bom? E aí você começa a ver essa expansão também indo em direção à região norte do nosso país. Bom, pergunta, né? Os fluxos migratórios do Nordeste para as grandes, para os grandes, perdão, centros urbanos do Sudeste, sobretudo em direção a São Paulo, ocorrem a partir de 70? Gente, não, né? São Paulo a gente tem aí a partir de 40 tendo essa consolidação, porque São Paulo é o nosso berço industrial. Então vai atrair esse fluxo desde a década de 40. Letra A tá fora, tá? Letra B. Os fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia, em direção às novas áreas agrícolas, legal, e garimpos ocorrem a partir dos anos 80. Gente, não. Já nos anos 70, nós temos isso. Então, não é a partir dos anos 80. Isso já acontece antes. E o mapa te dá esse apoio. Você observa entre os anos 60 e 70 e observa também de 70 e 80. Então, não é a partir da década de 80, porque acontece antes. Errada também. Letra C. Os fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste ocorrem entre o fim dos anos 70 e a década de 80, principalmente na construção de Brasília. Bom, você tá ciente, né? Brasília entre a década de 50 e 60, tá? Governo JK. Então tem erro aqui temporal, tá fora também. Letra D. Os fluxos migratórios dos estados do Sul, tá? Dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas, para regiões do Centro-Oeste, ocorreram especialmente a partir da década de 60 e 70, graças à expansão da área da fronteira agrícola no Centro-Oeste. Legal, gostei muito dessa, por enquanto é o nosso gabarito. Só para garantir, né? O fluxo contínuo e constante de nordestinos para o Sudeste e para a Amazônia ocorreu a partir do século XIX, gente. Metade do século XIX. Olha para cá, 1850? Não. Então, gabarito letra D para gente. Esse fluxo de nordestino para o Sudeste é a partir da década de 40. Maravilha? Sem grandes dificuldades também. Vem para 8, seu maravilhoso, sua maravilhosa. O Brasil, IBGE, realiza o recenseamento da população no intervalo de 10 anos, desde os anos 40
Assim, com base nas informações, nos permitem realizar algumas análises, blá 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 blá. Se considerarmos os dados a serem coletados e divulgados após o censo de 2010, ou seja, te coloquei no tempo de novo, tá? Então, é de 2010 para cá. O que que nós temos aí? O que que nós podemos afirmar? Essa é a questão de número 8. Gente, o que que dá para afirmar nessa número 8? Vamos lá na primeira? Uma continuidade da queda, uma continuidade do processo de queda da taxa de fecundidade e um aumento do percentual da população jovem, para tudo. Gente, a nossa queda está correto, tá? Só que não está aumentando a população jovem não, isso porque a nossa fecundidade está diminuindo, então está batendo ali. Essa continha não está fechando. Sucesso total, posso avançar, tá de boa. Número 2. A confirmação de que a violência urbana é um fenômeno preocupante e que explica por si só a contínua redução da expectativa de vida. Ei, espera aí, cara. Nas últimas 4 décadas, a expectativa de vida do Brasil está diminuindo por causa da violência. Ei, você tá doido, né? Nas últimas 4 décadas, a expectativa de vida do Brasil está aumentando. Bacana. Ó, você pode encontrar ali falando mais ou menos 75 anos ou 76, vai estar dentro. Sucesso 3. A manutenção do processo de redução dos índices de natalidade, sim, continuamos a diminuir a nossa taxa de natalidade. Tem ocorrido desde o final da década de 70, correto? Quando o Brasil aqui, ó, lembra que eu te falei, ó, se torna um país urbano, tá? O que resulta, entre outros fatores, no acesso ao contraceptivo, o melhor acesso ao método contraceptivo. O que que é isso, Rodrigo? Preservativos, tá bom? Anticoncepcional, uma própria possibilidade de acesso à política pública de saúde, na prevenção, acesso à informação, também contribui, tá? Principalmente nas camadas mais pobres. Então, esse acesso à informação, o aumento do custo de vida, a entrada da mulher no mercado de trabalho, são fatores que irão impactar a queda da nossa natalidade, tá? Legal, gostei dessa. Essa tá dentro, considerei ela certa. 4. A elevação da proporção de idosos. Está aumentando o número de idosos? Será? Por enquanto, sim. Em decorrência da ampliação do acesso a serviços da saúde, saneamento. O saneamento e a saúde, sim, gente, está impactando a nossa expectativa de vida de forma positiva, tá? Os anos estão passando e a expectativa de vida da população brasileira está aumentando. 3 e 4, 3 e 4, check. Vem comigo, qual é a maior bacia hidrográfica em tamanho? Em tamanho. Eu não lembro se eu cheguei a dar esse bizu para você na nossa live, mas eu vou falar o seguinte, hein? Vou falar o seguinte para você. Olha aqui para mim, olha aqui pro prof. Olha aqui, tá? Pensa o seguinte, tá? Se liga, ó. Eu também trabalho em escolas, eu já falei isso para vocês. E ali no meio do ano, geralmente tem a festa junina, julina, agostina, enfim, tem a festinha. E aí na minha sala, eu deixo eles escolherem com quem eles irão dançar. Só que minha turma lá do 7º ano, tava rolando um grupinho ali, intriga, ninguém se arrumava. Aí sobrou, tá? Maria e sobrou o Francisco. Eles não se davam muito bem, não. Mas os dois queriam dançar a festa junina. Assim, ô Maria, ou você dança com o Francisco, ou vocês vão ficar sem dançar, gente. Rola competição, uma parada bem legal, nossa festa junina. Eu falei, cara, dança com o Chico. Ah, eu não gosto dele. Quero dançar com o Robertinho, porque eu gosto do Robertinho. Eu falei, cara, dança com o Chico, com o Francisco, ele é um cara bacana. Só tem ele também, ou é ele ou nada, ou você vai ficar sem dançar. Não, não quero, cara. Só tem o Chico, então ama ele, tá? Ama o Chico. É melhor você amar ele ou você vai ficar sem dança. Ai, não, professor, aí eu não quero dançar com o Chico, aí eu não quero. Dança com o Chico. Melhor você amar o Chico, você, ó, você vai ficar sem dançar. Ah, não, professor, eu quero dançar. Então ama o teu par, cara. Chico, você vai fazer par com a Maria, Maria, você vai fazer par com o Francisco, com o Chico.
Maria, ama o teu par. Caso contrário, você vai ficar sem dançar. Ama o teu par, que é o Chico. Ama o teu par, que é o Chico. Você já teve que dançar com alguém que você não amava? Melhor você amar, tá? Então, olha só. Ama o teu par, que é quem? O Francisco. O que que eu tenho aqui, gente? Milagres acontecem, tá? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Opa, peraí. Voltou? Voltou aqui, ó. Ama o teu par, que é o Chico Francisco. Então, qual é a maior bacia em tamanho? Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A segunda, bacia do Tocantins, Araguaia. Bacia do Paraná. E a bacia do São Francisco. Essa é a ordem das maiores bacias em tamanho e também em volume de água. Pegou a ideia? As maiores bacias hidrográficas em tamanho e volume de água. Ama o teu par, que é o Chico. Ama o teu par. Se você gostou do bizu do hidrozinho gasoso, vem agora o Ama o teu par, que é o Chico. Beleza, gente? Foi ou não? Tá? Tranquilo? Agora você já sabe. Qual é a maior bacia hidrográfica em extensão? Do Amazonas, ou a bacia amazônica. Qual é a segunda maior? Tocantins. A terceira, Paraná. A quarta, São Francisco. Em volume, em vazão, é a mesma coisa. Volume e vazão, mesma ideia, tá, gente? Aqui, ó. Ó, mesma coisa. Só falar da festa junina, ama o teu parque, o Chico. Problema resolvido. Vida que segue. Deixa eu ver como é que tá o tempo de gravação aqui. Sucesso. Eu falei que eu ia entregar esse conteúdo de qualidade para vocês. Eu falei que eu não ia abandonar vocês. Vamos lá, ó. Treina mapa, tá? Você tem que ter a capacidade de fazer esse mapa aqui sozinho. Sozinho. Isso é um problema que você tem que resolver na tua vida, tá? Então, domínio morfoclimático amazônico, tá? Esse daqui é o Cerrado. Esse daqui, vai, gente. Caatinga. Você não pode esquecer. Então, aqui, ó. Caatinga, só para confirmar aqui, ó. Litoral. Litoral, olha só, deixa eu apagar aqui. Tô confundindo vocês, né? Aqui, Caatinga. E esse daqui, litoral, lembra mares de morros. Nós fizemos na nossa revisão. Cara, molezinha, gostosinho. Então aqui para você. Opa, tá aqui? Catinho Marismo? Tá aqui para você, gostosinho. A nossa correção dessa reta final é importante demais, tá? Quero agradecer a cada um de vocês que ficou presente aqui, que vem acompanhando o trabalho do Geo Brasil, tá? Quero de fato ajudar demais vocês nessa caminhada na reta final. Então conta comigo, conta com o conteúdo do Geo Brasil. Essa semana no Instagram é conteúdo focado em você que vai fazer a prova da ESA. É a tua semana. Chegou o momento de você colocar em prática tudo aquilo que você sabe e ir lá pegar o que é teu por direito. Eu fico de verdade muito feliz, emocionado e, cara, realizado em poder contribuir nessa tua reta final em busca da realização do teu sonho. Esse é o Geo Brasil, o Rodrigo Rodrigues. Que felicidade ter você aqui. Vai com tudo, arrebenta, transforma a tua vida e a vida da tua família. Faz por nós, tá bom? Um beijo no seu coração, compartilha esse conteúdo aqui. Valeu!